Boa noite, Guarulhos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Tudo bem com você? Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Comigo, Felipe Poi. Boa noite, Felipe Poi. Boa noite, Lucas Braga. É o timaço da TV Guarulhos e você faz parte desse time de audiência. Muitíssimo obrigado a você que acompanha nas redes sociais, porque agora ficou muito mais fácil de você acompanhar o nosso programa. No Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos. Simultaneamente, no canal do YouTube, Guarulhos em Destaque. Ficou mais fácil. Nosso boa noite ao convidado inicial desta sexta-feira, ao advogado especialista em legislação trabalhista. Boa noite, doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, meu amigo Geraldo. Boa noite a todos. Um abraço, grande abraço para o Felipe Poi, Lucas Braga. Hoje estar com vocês aqui para falar sobre legislação trabalhista. Tá certo. Em um minuto eu volto com você, porque eu vou agora ao portal de notícia Guarulhos em Destaque com as principais notícias desta sexta-feira. E atenção, hein? O Brasil recebe 2 milhões de kits de intubação da China. Estudo aponta a incidência maior do Covid-19 entre professores. Espanha vai doar medicamentos do kit intubação ao Brasil. E as notícias de Guarulhos, Zona Azul, retorna somente após o fim da fase vermelha. E os números do Covid, graças a Deus, estão estáveis. Notícias nacionais, que não é surpresa para ninguém, que todo mundo já sabe. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, mantém a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Agora sim, doutor Wellington, vamos tirar dúvidas dos nossos amigos nas redes sociais. Doutor Wellington, a primeira pergunta que chega aqui é a seguinte: existe algum critério de precedência para aplicação de penalidades ao empregado no caso de suspensões e advertências? Bacana a pergunta, tá? Quem perguntou aí, a resposta é a seguinte: não existe uma graduação geral. Tem um precedente, de repente da gravidade do fato foi praticado. Às vezes a pessoa chega bêbada para trabalhar, ela não vai tomar uma advertência verbal mais leve, vai tomar uma advertência escrita ou talvez uma suspensão. A pessoa às vezes brinca, de repente, com um colega de trabalho ou com um superior, ali, um pratica violência verbal, violência física, uma agressão geral. Aí a gente está causa direta, dependendo da motivo. Então, não existe uma sequência, uma gradação de condições. Sim, no caso concreto, que aconteceu. 4 hipóteses: advertência verbal, advertência escrita, suspensão ou a justa causa direta. Essas são as possibilidades. Maravilha? Maravilha. Doutor, agora, qual o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º salário por ocasião das férias? Geraldo, essa pessoa está pensando que vai sair de férias, quer antecipar junto a primeira parcela do 13º, é a metade do salário, tá? Só tem até 31 de janeiro para fazer esse pedido. Aí então, quando ela sair de férias, além dos valores de férias, ela vai receber mais a metade do 13º salário. Mas esse ano, por exemplo, já passou, a gente está em abril. No ano que vem, essa pessoa que tem interesse em antecipar o 13º, até 31 de janeiro tem que fazer esse pedido escrito para a empresa. Fica aí a observação para você, muito atento a essas respostas do nosso especialista, Dr. Wellington Santana Júnior. Doutor Wellington, qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado a carteira de trabalho que tomou para anotações? Às vezes acontece, Geraldo, da pessoa começar a trabalhar mesmo,
e passa 2, 3 anos da empresa, a empresa não devolve a carteira de trabalho. Mas isso está errado, tá? Depois que entregou esse documento para a empresa, ela tem 48 horas para fazer as anotações e devolver. A carteira de trabalho é um documento de identificação, assim como um RG, um CPF, e quem é o titular dele tem que estar portando ele para todos os efeitos. Então a empresa deve devolver rápido. Então 48 horas do prazo máximo, tá? Uhum. Agora, e quando é que a carteira, essa demora tem a ver com a questão da atualização? Quando é que a carteira de trabalho deve ser atualizada? Deve ser atualizada sempre que tiver algum ato de alteração do contrato ou férias. Por exemplo, foi promovido para uma função diferente. Na prática, imediatamente tem que alterar o documento da carteira de trabalho. Teve férias, tem que anotar essas férias na carteira de trabalho. Teve dissídio, aumento salarial de dissídio, por conta da convenção coletiva, teve um aumento, também tem que ser feita essa anotação imediatamente. Então a pessoa leva a carteira, a empresa faz a alteração em 48 horas e devolve esse documento sempre para a pessoa. O certo é, fazendo cada alteração, à medida que está sendo feita na prática a mudança de emprego, a mudança de função, a mudança de salário. Isso tem que ser feito automaticamente em 48 horas, meu amigo Geraldo. Olha só, doutor Hélio, daqui a pouco eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Josenildo ou Josenaldo? Me ajuda aí, né? Josenaldo dos Santos, o Cabeça. É o nome importado, viu, doutor Wellington? Olha só, em que hipótese o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário? Geraldo, são algumas hipóteses, tá? Por exemplo, quando tem o falecimento de um cônjuge, ela pode, né, o cônjuge, algum ascendente, algum descendente, ela pode se ausentar para comparecer ao velório, ou ter os dias dela de luto, tá? Tem dias de luto. Ela pode também, em caso de doença, sempre por meio de atestado médico, ela pode também se ausentar do trabalho. Todas as hipóteses estão elencadas no artigo 473 da CLT e, em caso de falecimento, por exemplo, são 2 dias. Né? Falecimento de cônjuge, 2 dias. Até 3 dias consecutivos em caso de bodas, em caso de casamento, 3 dias consecutivos. 1 dia, a princípio, por ano, são várias hipóteses, Geraldo. 1 dia, a princípio, por ano, por nascimento do filho. Tá? São aí pelo menos umas 10 a 12 hipóteses que a pessoa pode se ausentar do trabalho. Isso é muito interessante. Entendi. Agora, em que ocasiões teve... Todas elas... Não entendi, doutor. Se você quiser, eu posso elencar todas as 12 aqui, sem problema. Pode falar, pode falar. Então, anota aí, artigo 473 da CLT, tá? Deixa eu falar para vocês. Já falei aqui, em caso de falecimento do cônjuge, até 2 dias. Em caso de casamento, 3 dias. Em caso de exames médicos, né? Enfim, aí a pessoa tendo atestado médico, ela pode faltar também, sem problemas, isso não vai ter prejuízo nas férias dela. Em caso de nascimento de filho, essa é uma discussão ainda, mas a princípio a gente tem, pelo menos aqui, 1 dia em caso de nascimento de filho. 12 meses de trabalho e a cada 12 meses de trabalho, para doar sangue, ele pode uma vez faltar também, não vai ser descontado nenhum dia de salário. 2 dias consecutivos para se alistar, para servir o Exército, Forças Armadas. Todo o tempo que ele servir as Forças Armadas também, ele pode se ausentar, não vai ter descontado nenhum dia do salário, o contrato fica suspenso. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas de período de gravidez da esposa ou da companheira, tá? Ele pode acompanhar até 2 dias por ano, né, durante a gravidez aí, não tem problemas, com desconto, e até 3 dias a cada 12 meses de trabalho,
e para realização de exames preventivos de câncer, o câncer que está sendo devidamente acompanhado e comprovado. Também pode faltar 3 dias de forma preventiva. Maravilha, meu amigo doutor Wellington Santana Júnior, sempre tirando as dúvidas dos nossos amigos das redes sociais, você que acompanha sempre às sextas-feiras a participação especial do nosso especialista, doutor Wellington Santana Júnior. Doutor, muitíssimo obrigado e as suas considerações finais. Geraldo, eu quero deixar um grande abraço aí para todos, tá? Para você que tem aí um esforço muito grande para trazer informação de qualidade para toda a comunidade de Guarulhos, toda a comunidade nacional que abrange a TV Guarulhos de forma digital. Um grande abraço para os bastidores, Lucas Braga, Felipe Boy e para todo o público. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior. Vamos break news. Em seguida, eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, o Josinaldo José de Barros, o cabeça. Daqui a pouco eu volto. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta agora sim com você em casa, nas redes sociais. Muitíssimo obrigado pela sua audiência no Facebook do Guarulhos em Destaque, no Facebook também, aliás, no canal do YouTube, Guarulhos em Destaque, ficou mais fácil você acompanhar. Estou recebendo aqui a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o meu amigo Josinaldo José de Barros, conhecido nas redes sociais e no mundo metalúrgico, no chão de fábrica. Meu amigo Cabeça, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos amigos aí que nos assistem. E só para fazer aqui uma pequena revisão. É presidente eleito, tá? Que eu não tomei posse. Presidente eleito. Tá bom? Você toma posse quando? Julho, só em julho, 24 de julho. 24 de julho. Julho. Mas é presidente. É sim, tá eleito. Olha só, notícia fresca para você. O governador João Dória anuncia a fase de transição, reabre o comércio e permite cultos, tá certo? A decisão aconteceu hoje, sexta-feira, com a flexibilização da fase vermelha. Portanto, os cultos vão funcionar e a partir do dia 24, atenção, restaurantes, salões de beleza e atividades culturais poderão funcionar nesse mesmo horário. Já academias poderão funcionar das 7 às 11 e das 15 às 19 horas. Portanto, aí, uma boa notícia que o setor esperava. Os cultos também com um percentual que daqui a pouco eu falo para vocês. O que você achou dessa decisão do governador? Não, eu acho que tem que medir aí com que está o avanço da pandemia, se ele acha que já tem condições de abrir, eu acho viável, né? Porque esse setor é o setor que mais sofre. É importante reabrir com todos os cuidados e também não com toda a capacidade que um restaurante comporta, mas se ele reduzir aí 50% da capacidade, 40%, deixa os comerciantes trabalharem e ter uma segurança para quem vai estar consumindo, vai estar almoçando, vai estar usando o comércio, né? Eu acho que tem que trabalhar com todas as restrições, cuidados cabíveis aí para poder também preservar a saúde. Com certeza. Hoje vai ser uma das mais importante entrevista que o Cabeça vai fazer, porque hoje o principal questionamento, por que eu convidei? Porque ele é o convidado que ele não sai pela tangente, ele responde aquilo que ele pensa. Por isso que é uma liderança sindical
e tem o respeito da categoria. Ontem, conhecido como quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, disse o seguinte, que toda a condenação do ex-presidente Lula não existe mais. Eu ouvi hoje alguns juristas, e as delações, e os dinheiros que foram devolvidos à União, o que faz com isso? As delações eram todas mentirosas? Eu começo a discutir o primeiro item. Decisão do Supremo 8 a 3. Você fica surpreso ou já era esperado, presidente? Não, para mim não foi nenhuma surpresa. Eu acho que já era esperado, não por mim, mas eu acho que por boa parte da sociedade, uma vez que o julgamento é em cima da parcialidade do juiz Moro, e ficou claro que o juiz Moro foi parcial, cometeu seus erros e arrumou muitos problemas para o STF resolver agora. Eu não sou advogado, nem sou especialista no assunto, mas o que a gente acompanha pela imprensa e a opinião de quem entende do mundo jurídico é que o juiz Moro foi parcial e isso está provado, né? Então eu acho, tanto que ele não está mais no Ministério da Justiça e arrumou problemas e foi exonerado do próprio governo. Então eu acho que o erro dele está comprovado. Agora o que vai acontecer com os processos da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula, aí a gente vai ter que esperar, porque isso é prerrogativa do STF, do mundo jurídico, e a gente fica aí só ouvindo e assistindo os noticiários. Agora, presidente, e o dinheiro que foi devolvido dessa Lava Jato por vários empresários que disseram ao Ministério Público e à Polícia Federal que receberam, né, que fizeram doações ou que pagaram propina? Essas delações são todas elas mentirosas? Geraldo, eu não sei se são todas mentirosas, mas que tem erros aí, tem. Essas empresas que estão citadas no processo da Lava Jato, essas empresas doaram para a campanha de todos os candidatos. Para todas as campanhas de todos os candidatos. Vários candidatos a federal, senador, governador, todos que foram candidatos aí, receberam doações dessas empresas, né? Dificilmente tenha um político de grande nome a nível nacional que não tenha recebido doação dessas empresas. Agora, as delações que foram canceladas ou não, como eu te falei, é um problema do STF, que o STF vai estar aí buscando fazer o julgamento daquilo que eles entendem como correto juridicamente. Agora, eu vejo muita gente criticando o STF agora. O STF sempre foi isso que você conhece. O STF sempre cometeu erros e acertos em todos os governos. Em todos os governos, né? Se você pegar aí, vamos falar de 88 para cá, aqui da Constituição para cá, o STF sempre deixou o povo revoltado com algum tipo de julgamento que solta alguém, sim, e que inocenta alguém. Você vê o presidente Collor de Mello. Collor de Mello que sofreu impeachment também. E lá na frente ele provou, né, que era inocente. O STF inocentou o presidente Collor de Mello. Sim. Então naquela época aí todo mundo criticou, né, a inocência dele, mas ele provou. Agora também já está aí provando, né, a inocência da Dilma. Então assim, em todos os governos, teve julgamentos que favoreceu alguém, que prejudicou alguém. Então o STF, eu estou vendo agora a sociedade criticando o STF, mas o STF sempre foi isso em todos os governos. O STF homologou o impeachment da Dilma, né? E naquele momento todo mundo, eu estou vendo a turma aí, os bolsonaristas aí, todo mundo criticando agora. Mas quando julgou a Dilma e que cassou a Dilma, todo mundo gostou. Quando homologou o impeachment do Collor de Mello, o STF homologou, todo mundo gostou. E por que agora o STF está sendo tão criticado? Porque está dando aval para uma CPI investigando o governo Bolsonaro. Todos os governos tiveram problemas do mundo jurídico com o STF. Agora Bolsonaro está tendo, e aí ele não está aceitando, é o que eu estou percebendo. Agora, a questão de inocentar e de provar a inocência do Lula, da Dilma e de outros políticos que já provaram também suas inocências, não cabe a mim saber falar se é certo ou se é errado, né? Só sei que eles estão conseguindo isso na justiça.
Agora, presidente, em depoimento ao site do UOL, o presidente do PT, que é a deputada... A Gleisi Hoffmann. Diz o seguinte, que o partido já está pronto para a disputa, e ela, numa matéria do UOL hoje, ela falou o seguinte, aliás, ontem, essa matéria está no UOL. Nos estados onde o PT já tem governo, que é governado no Piauí, na Bahia e no Rio Grande do Norte, vai manter a liderança, tipo assim, vai apresentar candidaturas próprias. Nos outros estados, segundo ela, vai procurar as lideranças de 2002, né, para conversar. Você acredita, por exemplo, que o Centrão, que está hoje no governo, possa fazer parte desse equilíbrio de forças, porque o próprio MDB e o PSD já tem aí uma conversa bem adiantada. Você acredita que esse pessoal mude de barco? Acredito, sim. Acredito e vai acontecer. Geraldo, uma coisa você pode observar, e isso é notório. Nenhum governo conseguiu se manter se ele não negociar com o Centrão. Isso é verdade. Ninguém consegue chegar à presidência da República e governar sem negociar com o Centrão. Porque o que é o Centrão? O Centrão são grandes partidos que elegem uma bancada de deputado federal muito grande, de senador muito grande, e são fortes nas articulações políticas e governam vários estados. Quem achar que vai chegar a ser candidato a presidente da República e vai ganhar sozinho com o seu partido e chegar lá vai governar sozinho, esquece que no mundo democrático não existe isso. Você tem que compor o seu governo. Você tem que compor candidaturas, você tem que compor principalmente o governo. Agora, o que um governante tem que ter é plano de governo sério e fazer os seus aliados cumprir o plano de governo. Você pode compor com diversos partidos o seu governo, mas é dizer para os partidos, olha, o meu governo é esse, vocês vão compor, mas seguir o plano de governo que eu fui eleito por causa desse plano de governo. Não é porque eu estou aliado a vocês que vocês vão criar um outro plano. Não, o plano é esse. Vocês vão ficar com o Ministério A, Ministério B, mas governado pela minha política desenvolvida através do meu plano de governo. É isso aí. Agora, o que nós vamos observar de novo são grandes candidaturas e com grandes coligações. Você veja, o Lula virou presidente depois que ele compôs. Quando o Lula era candidato sozinho, isolado, batendo em todo mundo, nem ganhou a eleição. E quando ganhou foi porque compôs. Aí na composição governou 8 anos. O que a Dilma fez? A Dilma não teve essa mesma habilidade de composição que o Lula tinha. Teve problema com o Centrão, teve problema e foi impeachmentada. E o Bolsonaro está tendo o mesmo problema. Ele compôs com o Centrão, ele compôs com quem ele falou que não ia compor, só que ele tem um problema. O problema do Bolsonaro é que ele não aceita o regime democrático. O Bolsonaro ele foi eleito com aquela mentalidade de chegar lá e dar um golpe de Estado. O Bolsonaro está pregando o fechamento do STF. Não tem como ele fechar só o STF. Se ele fechar o STF, aí fica caracterizado que tem que fechar também a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então acho que nós, enquanto brasileiros, nesse momento, nós temos que lutar pela democracia, seja o governante que for. Eu não sou contra nenhum general governar o Brasil. Eu não sou contra que eles se candidatem e ganhem a eleição democraticamente com o voto do povo. Eles têm todos os direitos de se candidatarem. Por que eles não se candidatam? Cada general em um partido. Todos os partidos, a maioria aí, não vou dizer todos, vão dar legenda para eles. Agora, o problema é Bolsonaro está querendo agora fazer uma grande campanha, dizendo que está esperando pelo povo, para o povo ir para a rua, para pedir a intervenção das Forças Armadas no governo. Ou seja, não é no governo, que ele está no governo. É pedir o fechamento do STF, é pedir o fechamento do Congresso. Isso está errado. Nós temos que lutar e prevalecer a democracia. Temos que lutar pela democracia. Você pode criticar qualquer governo, qualquer candidato, mas se a gente perder o regime democrático e voltar àquela época de perseguição, onde você não podia fazer uma crítica como jornalista, onde um sindicato não pode fazer uma greve, fazer uma reivindicação, quantos não foram assassinados, quantos não foram perseguidos. Se o Bolsonaro é bom, ele tem que mostrar que é bom, que ele está lá no poder, ele foi eleito. Ele já foi eleito, ele está com o poder na mão. Que golpe ele quer mais para ter mais poder?
é que ele não aguenta uma crítica da Câmara dos Deputados, do Senado, do STF, da população que faz oposição. Então ele quer quebrar com o regime democrático. E isso nós não podemos aceitar. Agora, Cabeça, você percebe que hoje, eu vejo, por exemplo, a Globo vez outra, a Globo e o Grupo Folha são dois veículos que têm, assim, demonstrado que são contra o Bolsonaro. Está claro para qualquer pessoa, não precisa ser experto em jornalismo. Certo. E aí, quando eu percebo que tem alguma manifestação, eu não vejo aquela quantidade de pessoas fazendo manifestação contra o Bolsonaro na época da Dilma, que foi o impeachment. Por diversas vezes ao longo desses 2 anos de governo, eu não vi nenhuma manifestação, aí você me corrija se eu estiver errado, do número de pessoas, e você é um sindicalista atuante, os movimentos que fizeram na época da Dilma, por que não acontece mais agora? Isso é fácil de responder, a pergunta mais fácil que você me fez durante todo o tempo que eu lhe conheço. Pelo seguinte, todo mundo que é contra o Bolsonaro foge das aglomerações, foge de reunião. Por exemplo, na época da Dilma, nós colocamos milhares de pessoas para defender a Dilma, nós fomos contra o impeachment. Quem é contra o Bolsonaro respeita o distanciamento social. Quem é contra o Bolsonaro não vai para a rua fazer aglomeração. Por isso que o povo que é contra não está indo. Por isso que até o próprio movimento sindical não está indo. Não é com medo de Bolsonaro, não, porque Bolsonaro não faz medo a ninguém. Né? Porque o movimento sindical foi para as ruas, foi com o regime militar no poder. Nós ficamos 21 anos com o governo militar, sem eleições diretas com o povo, sem o povo votar, e o movimento sindical foi para a rua com muita força. Só que agora ninguém está indo para a rua fazer oposição a ele, porque está com medo de contrair a doença e de contaminar também. Se alguém for assintomático, nós vamos estar contaminando as pessoas. Esse é o problema. E por isso que ele resiste e sempre resistiu em não comprar a vacina. A hora que tiver todo mundo vacinado, imunizado contra essa doença, aí você vai ver, ninguém vai segurar a gente. Ninguém vai segurar a gente. Nós aqui de Guarulhos, por exemplo, já pensamos em parar a cidade diversas vezes contra Bolsonaro. Mas a gente vai ser irresponsável de fazer aglomeração. O que é que o mundo científico fala? Não faça aglomeração, né? Mantenha um distanciamento, use máscara, álcool gel, todo o protocolo de segurança para proteger a vida. Aí aquelas pessoas que estão seguindo a orientação científica não vai para a rua. Nós não estamos fazendo nem assembleia presencial. Você acha que os movimentos não estão fracos? Não estão fracos. Os movimentos não estão indo para a rua com medo de pegar a doença. Não com medo do Bolsonaro, entenda isso. Vocês não estão com medo? Não, jamais. Nós estamos em respeito a não fazer aglomerações, porque nós não tomamos vacina. E a população que ia estar nesses manifestos, tudo sem vacina. Eu vou tomar em breve, hein? E aí ia ser uma contaminação em massa. E a gente ia ser responsável, a consciência da responsabilidade de não contaminar a pessoa que está com saúde. Ou a gente contrair a doença. É só por isso. Agora, já os bolsonaristas que vão para a rua, vão para a frente do Palácio do Planalto, né, bater palma para Bolsonaro, vão para a rua fazer suas reivindicações, eles não têm medo, porque eles defendem o que o Bolsonaro defende. Pergunta difícil. Eles não estão nem aí se vão tomar vacinas, eles estão preocupados. Você tem coragem de enfrentar esses caras nas ruas? Quando começar a campanha... Eles não vão aguentar nós. Não vão aguentar? Não, porque eles são coxinha que eles fazem passeata com carro importado. Eles fazem passeata com carro importado, né? Aí a gente não, a gente faz passeata a pé. Não é dentro de um carro confortável com o ar-condicionado ligado e faz meia hora de barulhinho. Não, eles não aguentam andar o dia todo com fome, a pé. Eles não aguentam. Esse é o problema, Geraldo. Eu sei. Esse é o problema. Nós somos líderes, nós somos líderes de movimento. Agora, nós estamos com medo de pegar a doença. Nós estamos respeitando os protocolos que a ciência nos ensinou e que está comprovado até agora, que é a solução, é o distanciamento. Imagina botar agora 5 mil pessoas numa passeata aqui no centro de Guarulhos. Porra, nós vamos ser irresponsáveis. Onde tem reunião com 20 pessoas, a polícia está indo lá desmontar essa reunião, 40, 50 pessoas numa festinha, já é proibido, e está certo, tem que proibir,
Imagina a gente fazer passeatas, aglomerações com 4, 5 mil pessoas. Você acha que, por exemplo, hoje, os municípios estão recebendo aí 247 milhões para prevenir Covid-19 nas grávidas. Essas verbas que estão chegando agora já é um sinal da pressão do Centrão para ele não perder as eleições? É a pressão do Centrão e a contaminação no Brasil hoje é a maior do mundo. Né? Ele viu que ele está errado, ele viu que ele errou. Né? O Brasil hoje contamina mais do que qualquer país, mata mais do que qualquer país. Não só o Centrão, mas a possibilidade também do Lula ser candidato, isso assusta ele. Né? O Ciro Gomes tem batido muito no governo Bolsonaro e coloca todas as suas posições comprovadas daquilo que ele fala. O Ciro Gomes é um cara muito bem preparado, mas ele sempre... ele nunca levou em consideração a crítica do Ciro, porque o Ciro ainda não tem, né, o mesmo potencial de voto que o Lula tem aí nas pesquisas. Então ele só tem medo de voto do Lula. Mas o Ciro Gomes tem falado muito a verdade de todos os opositores ao governo Bolsonaro. O que mais tem falado realmente com condições e com conteúdo e com argumento desde o início do governo é o Ciro Gomes. Olha só, já que você não tem medo da verdade, depois do segundo bloco, quero ver se ele vai responder. A pesquisa da revista Veja coloca Lula e Bolsonaro num patamar e os demais candidatos em um outro. Tudo igual. Tudo igual. E aí? Quem tem coragem de mudar de calçada? Aí 1 minuto, meu amigo Felipe Boy. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta nesta sexta-feira, 16 de abril. Semana que vem tem feriado, hein? Meu amigo Felipe Boy. Estou conversando com o presidente que assume em julho, deixa claro isso. Presidente eleito assume no mês de julho, 24 de julho, a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e Região. E ainda faz parte do PDT Em Guarulhos. Em Guarulhos. Presidente, na pesquisa divulgada esta semana pela revista Veja, há um empate técnico entre o Lula e o atual presidente Bolsonaro. E na outra ponta, também todo mundo, né, o ex-juiz Sérgio Moro, o Luciano Huck, o Ciro Gomes. Mas o gênio do Ciro Gomes, que já teceu várias críticas ao presidente Lula, e críticas pesadas, é um político de pavio curto, me lembra muito o Jânio Quadro, o Ciro Gomes, com exagero à parte. Você acredita que ele possa sentar, porque no primeiro turno vai todo mundo. E aí que eu vejo que nessa é uma grande desvantagem para a oposição, porque todo mundo vai brigar pelo seu espaço, né? Você não vê como desvantagem isso? Ao invés de oposição ter uma candidatura única? É um erro a briga da esquerda. É um erro, porque vai dividir bastante a votação, né? Cada um tem o seu percentual de voto, e é um erro. Isso aí é bom para o Bolsonaro, essa polarização Sim. dos votos na esquerda, porque tem o Ciro Gomes aí, que vai ser candidato, o PT deve lançar o Lula ou o Haddad, mais uma vez, né? E tem o Sérgio Moro, que está nas pesquisas também, tem o Luciano Huck, e a diferença desses outros candidatos aí é 1%,
Estão tecnicamente empatados. Empatados. Né? Mas respondendo à sua pergunta, além de prejudicar a esquerda, isso também prejudica uma possível composição no segundo turno. Porque se a esquerda começar a se criticarem bastante, depois não tem argumento de compor na frente, porque xingou tanto o cara que é da esquerda também. Né? Isso aí eu chamo a atenção do Ciro Gomes, porque assim, eu sou do PDT e voto no Ciro Gomes e acho ele o cara mais preparado de todos os candidatos. Mas assim, o pavio curto dele não é mais crítico do que o do Bolsonaro. Se o povo que critica que o Ciro tem pavio mais curto do que o Bolsonaro, ninguém tem. E outra coisa, ele é um cara que tem muita capacidade, ele é um cara que tem muito conhecimento. De todos esses candidatos aí, for debater política com o Ciro Gomes, é um debate que eu vou dizer para você que o Ciro ganha de lavada de todos. Tem conhecimento. Porque ele tem conhecimento, ele sabe colocar o posicionamento político dele baseado em fatos, baseado no que ele já fez, baseado na realidade do país hoje, baseado em tudo que é legal no mundo político. E outra coisa, o Ciro, mesmo sendo pavio curto, Geraldo, ele é um cara que defende a democracia. Ele é pavio curto porque ele sabe que a democracia permite que ele fale o que ele pensa. Mas ele é um cara democrático, defende as instituições instituídas, quer dizer, defende o modelo democrático, diferente de um pavio curto que quer um regime único, que é o Bolsonaro. Então, pavio curto, para mim, que pode explodir esse país, é o Bolsonaro, porque ele quer acabar com o regime democrático, fechando, né, o legislativo e o judiciário. Aí sim é um pavio curto que assusta. Mas o pavio curto do Ciro é porque ele tem o temperamento forte, nordestino, eu entendo isso porque sou um deles, mas é um cara que defende a democracia como poucos nesse país. E aí, democraticamente, quem tiver voto é quem vai levar. E a habilidade para governar depende, né, da composição que cada um faz. Então é isso que eu acho, é isso que eu penso. Mas não tenha dúvida que prejudica, sim, a esquerda, e eu até falo, não adianta sair Ciro Gomes aqui, Lula aqui, só se batendo um no outro, e aí no segundo turno, quem for pro segundo turno precisa do apoio do outro. Precisa do apoio. Já está comprovado que se não juntar no segundo turno, racha, e aí pode reeleger Bolsonaro, que aí sim, no meu ponto de vista, o Brasil, o povo mais carente, a classe trabalhadora, está muito prejudicada numa reeleição de Bolsonaro. Agora, presidente, a gente sabe que a sociedade, ela vive um momento de muita preocupação. Desemprego, né? Saúde. E essa semana, o Bolsonaro foi nas redes sociais dizer o seguinte: eu avisei, lockdown e de desemprego é a mesma coisa. Aí os críticos entram dizendo o seguinte, que o lockdown só existe por culpa dele, que o desemprego é culpa dele. O senhor também tem essa mesma linha de raciocínio? Eu vou separar o desemprego da pandemia. O avanço da pandemia no Brasil é culpa dele. Ele é o principal, ele tem que assumir essa responsabilidade 100% para ele. Ele chamou de gripezinha quando já estava morrendo milhares de pessoas e quando já tinha morrido aí quase 100 mil pessoas. Ele chamava de gripezinha. Nem máscara ele queria usar em locais públicos. Falou que não ia comprar vacina da China, que foram os chineses que criaram o vírus do Covid-19, que a vacina da China não era confiável. E agora ele não tem onde buscar o IFA que produz a vacina e está implorando, né, para o governo chinês vender o IFA para o Brasil. Então ele é um cara incompetente e ele é desequilibrado. Ele avisou que ia gerar desemprego, porque o que ele avisou não precisava prever. Todo mundo sabia disso. Ele fez o que nenhum outro chefe de Estado fez, foi ignorar a compra das vacinas. Ele deixou de fazer um contrato o ano passado de 70 milhões de vacina com a Pfizer, que já era para o povo estar usando agora. Então ele fez o que nenhum chefe de Estado fez. Ele não comprou vacina, ele tirou um médico, o Mandetta era médico e estava fazendo um bom trabalho. Botou um general de guerra no Ministério da Saúde. O que é que um general entende de medicina?
se ele não é formado em medicina. Então ele colocou um general para não comprar vacina e para dizer aqui é linha dura e nós vamos fazer ao contrário do mundo. Então ele é responsável, sim, por todo avanço do coronavírus no Brasil. Ele é o único presidente, chefe de Estado no mundo que não respeitou a ciência. Todas as pandemias que a humanidade já passou, a ciência foi fundamental na criação do medicamento. Só o Bolsonaro que não entende isso. Então ele é responsável, sim. Agora a questão do desemprego, ele já vinha crescendo desde 2016. Né? O desemprego já vinha crescendo desde o Michel Temer, desde o impeachment, já estava crescendo. Agora, lógico que cresceu muito mais, triplicou o número de desemprego praticamente, né? Ou dobrou, no mínimo dobrou, por conta da pandemia. Mas se ele tivesse controlado a pandemia, como controlou os demais países de potencial econômico, até Portugal, que a economia de Portugal é quase insignificante em relação à do Brasil, controlou o vírus, né? Controlou a doença, respeitou aquilo que tinha que ser feito. Mas, presidente, não são exemplos a se pensar, porque a população de Portugal e do Brasil são bem diferentes. Você controlar um país de menor população como Portugal, Espanha... Geraldo, mas Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, a população é 100 milhões a mais que o Brasil. Mas a economia? Sim, a economia, ela é proporcional. Se você respeita a China, então vamos falar da China então. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Né? Nós temos 210. A China tem 1 bilhão e 500 milhões. Na China está morrendo menos gente, quase ninguém, por causa do Covid, em relação ao Brasil. Os Estados Unidos está morrendo 800, 900 por dia, aqui está morrendo 3 mil. Mas lá não tem as fábricas, amigão. Não, veja bem. Lá tem as fábricas e tem grana. Você está falando das duas superpotências econômicas do mundo, sim, onde a fábrica está lá. Tá bom, então vamos falar. Tá bom. E o remédio tá então aqui. Vamos falar de um país pobre, Vai. Que em relação ao Brasil não é nada, Vai. do ponto de vista econômico. Vamos falar da Argentina, do Chile. A Argentina está parado. Não, está parado, mas já vacinou. A hiperinflação. Mas estou falando da doença, do controle da doença. O problema do Brasil foi o descontrole da doença. Se tivesse controlado a doença, estava todo mundo trabalhando, não era por... Veja bem, aí não tinha fechado restaurante, não tinha fechado comércio, não tinha fechado nada. Então até a Venezuela já tem mais um controle melhor do vírus do que o Brasil, país pobre. O Chile já vacinou mais de 50% da população. O Chile, Argentina, Uruguai. Então é país pobre e toda a riqueza é proporcional, né, ao seu povo. E se tratando da pandemia, cada um agiu de forma coerente. O Brasil não. O Brasil é o único no mundo hoje que mais contamina e que mais mata. O Brasil mata 3 vezes mais que os Estados Unidos. E você sabe que os Estados Unidos diminuiu de janeiro para cá quando o Biden assumiu. Porque na política do Trump, lá estava matando 3 mil por dia até 30 de dezembro. Quando foi em 20 de janeiro que o Biden assumiu, ele concentrou seu governo, suas forças, tudo na saúde. E aí foi investir maciçamente na saúde e aí ele conseguiu diminuir o número de contaminação e o número de mortes. Na mão do Trump, até dezembro, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo no Brasil. O Trump e o Bolsonaro são idênticos. Mudou o governo, mudou a política de saúde nos Estados Unidos, aí diminuiu a contaminação e as mortes, Geraldo. Agora, no Brasil, continua o pensamento do Trump em relação à pandemia, que é o Bolsonaro, infelizmente. Eu vou fazer mais um break news, daqui a pouco a gente volta com a última pauta, meu grande amigo Felipe Pó, justamente de um estudo que aponta que a incidência maior do Covid-19 entre professores no estado de São Paulo, hein? Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único.
Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o Debate Guarulhos desta sexta-feira, comigo, Felipe Poi. E você, está me acompanhando nas redes sociais, no Facebook do Guarulhos em Destaque, na tela, meu amigo, meu brother, Felipe Poi. E tem também nosso canal no YouTube, tá aí, Guarulhos em Destaque, 2 opções para você estar acompanhando toda a nossa programação. Levantamento realizado por pesquisadores da rede escola pública e universidade indicou a incidência do Covid-19 entre professores das escolas estaduais de São Paulo no início deste ano. Foi maior do que a registrada na população em geral. Os resultados mostraram que a incidência da doença entre os professores foi quase o triplo da registrada na população de 25 a 59 anos no estado de São Paulo, que foi utilizada como base de comparação. Isso significa que os professores foram 192% mais infectados que a população em geral naquela faixa etária. A pergunta, presidente, quando os professores, a POESP, quis fechar as escolas, dizendo que os alunos estavam levando a contaminação, a pesquisa mostra que os professores não estão tendo seus cuidados devidos, né? Eles não estão fazendo aquilo que a vigilância sanitária determinou. Isso só pode ser isso. Ou esses professores possam estar sendo contaminados pelos filhos jovens, porque isso no Brasil ficou provado que a juventude contaminou os pais. Iam para as baladas, saíam na noitada, e contraiu a doença e levava para dentro de casa. Então eu acho que esses professores devem estar nessa linha de tiro aí da juventude que contaminou seus pais. Verdade. Eu acho que só pode ser isso, né? Então, assim, porque as escolas fechadas e a maioria está fechada, ou estavam, né? Está voltando aos poucos. Mas os professores, nesse índice de contaminação, só pode ser isso. Eu não vejo outro caminho de contaminação a esses professores, se não tenha sido pelos próprios jovens, né, que tenham dentro de suas residências. Presidente, para a gente concluir, você assume dia 24 de julho. Qual vai ser a sua marca da sua gestão? Bom, eu não tenho eu não posso falar que vai ter uma marca, porque o sindicato ele vai continuar um trabalho que já é uma marca registrada a representação dos trabalhadores. Eu vou dar continuidade a um trabalho sério que vem sendo feito pelo Pereira e pelos antecessores do Pereira, mas aquilo que eu pretendo implementar, se tiver condições, é uma grande, realmente, formação, dos dirigentes a estar mais preparados para representar os trabalhadores e que os trabalhadores possam também usufruir dessa preparação e a gente buscar, lutar por formação profissional aos trabalhadores gratuitamente, porque hoje nós não temos. Não temos. Não existe nenhum centro de formação em áreas de qualificação profissional gratuita para os trabalhadores. Então isso é uma luta que vem pela frente. Mas também o desafio que nós temos é muito grande em manter nossos direitos, em manter uma convenção coletiva, onde a maior parte do patronal ela é alinhada ao bolsonarismo e querem reduzir muito o direito dos trabalhadores, reduzindo convenções coletivas, não assinando convenções coletivas. Então a nossa luta sempre vai ser, Geraldo, daqui a 200 anos alguém vai estar aqui falando disso, sempre vai ser por direitos. Sim. A luta trabalhista é por direitos, é para manter os direitos que estão sendo perdidos através das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência. Então a nossa essência, nossa marca vai ser a luta por direitos. Agora, você demonstra uma preocupação na qualificação da categoria. A LG, que está em Tatuapé, em Taubaté,
já avisou que vai sair do Brasil, não vai mais fabricar celulares. E a gente percebe, recentemente, a Ford... Não, ela vai sair do Vale do Paraíba e vai para Manaus. Manaus. Ou seja, isso vai ser ruim para o estado de São Paulo, para a cidade de Taubaté. Enquanto não houver a reforma tributária, essa briga, né, entre os estados da federação vão continuar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a sua preocupação na capacitação, porque muitas vezes hoje, diferente do chão de fábrica da sua época, a tecnologia, há 30 anos atrás, estava engateando. Hoje, a tecnologia faz diferença, né? Muitas empresas já estão pensando no home office como alternativa de trabalho. Você pretende, está na sua pauta, a qualificação profissional, buscando parceria para a categoria? Com certeza, essa vai ser um dos itens. A pauta é extensa, lógico, mas esse item é o mais importante. Sim. Nós temos hoje, você falou em home office, nós temos hoje uma média de 15%, uma média de 15% da categoria já trabalha em home office, principalmente as grandes empresas. Os acordos coletivos que tem que ser feitos daqui para frente, tem que incluir o subsídio das empresas para esses funcionários com internet, porque ele gasta internet em casa, ele aumenta a conta de energia, de água, de telefone, de tudo aumenta, porque ele está em casa trabalhando para a empresa. Então, nos acordos coletivos tem que entrar uma negociação, um subsídio das empresas para bancar essas despesas que as empresas estão economizando e jogando para os funcionários. Então, a pandemia acelerou isso. Isso era muito pouco na categoria, Geraldo. Só a classe de engenheiros da categoria que trabalhava em casa. Mas hoje não, hoje a RH trabalha em casa, todo o pessoal do departamento pessoal, TI. sabe, TI, tudo em casa. Então hoje dá uma média já de 12 a 15% da categoria que trabalha em casa. E nós vamos ter que incluí-los, né, um plus de ajuda para esses trabalhadores. E a tecnologia, ela é tudo hoje. Sim. Então o trabalhador, o representante do trabalhador que não tiver acesso, não dominar isso, vai ficar para trás. Meu amigo presidente Josenaldo dos Santos, José dos Santos. Não, você confunde o meu nome com o nome do Pereira, a quem eu quero mandar um abraço para toda a diretoria do sindicato. José Pereira dos Santos. Aí você confunde, coloca Santos no nome do cabeça, é Josinaldo José de Barros. Aí você coloca Josinaldo Santos porque você fica querendo falar o nome do Pereira, que é Pereira dos Santos, José Pereira dos Santos. Que é o atual presidente. Que é o atual presidente. Aí você confunde José Pereira dos Santos com Josinaldo José de Barros. Mas sabe o que é isso? Mas eu sou um filhote de Pereira. Porque você então é Josinaldo Barros dos Santos. Você é um centrão. Ou Santos Barros. Porque o seu nome é um centrão. É o centrão, é. Obrigado, meu amigo Cabeça. E eu estou mais próximo do centrão agora. Eu percebi. Conversei, portanto, no dia de hoje com o presidente do sindicato dos metalúrgicos, que assume dia 24 de julho. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esteve comigo hoje Felipe Pó e também o Lucas Braga, a dupla Nota 10. E você em casa, que me acompanhou nas redes sociais, muitíssimo obrigado. Bom final de semana. Boa noite.